Para você, produtor rural, o tema hoje é capitalização dos juros remuneratórios no contrato de crédito rural. Você, produtor rural, que regularmente, anualmente, contrata o crédito rural, que já tem um contrato vigente ou que está pensando em celebrar o seu primeiro contrato de crédito rural, precisa estar bem ciente do que é a capitalização de juros, como ela deve acontecer no crédito rural e qual a diferença que ela pode causar no saldo devedor do seu crédito rural, ou seja, no montante da dívida que, ao longo da vigência do seu contrato de crédito rural, durante o tempo que você vai ter para quitar esse contrato de crédito rural, ela pode repercutir. Como ela pode repercutir ao longo desse tempo? Bem, a legislação que regula o contrato de crédito rural, ela é muito clara. Ela define lá claramente que a capitalização de juros deve acontecer de forma semestral. Ocorre que os bancos que concedem o crédito rural, corriqueiramente, aplicam ali uma capitalização mensal. E isso faz toda a diferença no saldo final, no saldo devedor do seu contrato de crédito rural. Então você deve ficar muito atento, porque existe um dispositivo legal expresso dizendo que os bancos são obrigados a aplicar a capitalização dos juros apenas a cada 6 meses e não de forma mensal. E essa diferença, apesar da taxa de juros remuneratórios ser a mesma, isso faz uma diferença enorme no valor final do contrato, porque a instituição financeira aplica esses juros de forma composta, ou seja, juros sobre juros. Então, se ela aplica mensalmente, todo mês, ao aplicar a taxa de juros, haverá ali um plus de débito sendo acrescido em razão dos juros aplicados anteriormente. Já se ela aplicar de forma semestral a cada 6 meses, esse plus em razão dos juros aplicados anteriormente apenas acontecerá 2 vezes ao ano, ao invés de 12 vezes ao ano. Então isso reduz drasticamente o valor final da dívida. Existe sim uma divergência na discussão se pode ou não aplicar esses juros de forma composta, visto que há entendimentos de que os juros necessariamente devem ser aplicados de maneira simples, ou seja, apenas sobre o valor principal contratado. Então fique muito atento a isso. Se você não tiver condições técnicas de analisar o seu contrato de crédito rural, a sua cédula de crédito rural, peça para um perito, um advogado que conhece do assunto, analisar o seu contrato, analisar a cédula de crédito rural que você assinou ao contratar, ao obter essa linha de crédito para o desenvolvimento da sua atividade rural.